Então bota a vinhetinha do Rio, professor aí. um passeio pela história, com Milton Teixeira. Tem que aliviar a alma também, né? Depois entra a vinhetinha do trânsito. Tem que aliviar a alma, né, professor Milton Teixeira? Senão a gente não resiste. Bom dia pra você. Bom dia, Rodolfo. Bom dia, ouvintes. Depois do inglês do Briggs e do alemão, agora veio o português Milton Teixeira. Vamos lá. O que vocês querem? Professor, e aí? O que você manda? O que você manda de um bom assunto pra gente, passeando pela história do Rio de Janeiro e das figuras do Rio de Janeiro? Bom, me mandaram hoje a vida de 2 empresários e de um almirante negro. Não sei por onde eu começo. Ah, professor, é verdade. Vamos pelo Almirante, porque tem também uma situação, né, Lacerda, relacionada à estátua, sumiu, o monumento que sumiu no Rio de Janeiro. O que é? Não, nem chegou a sumir, Rodolfo. A estátua do Almirante Negro estava ali na Praça 15, bem ao lado de onde era aquela estação do catamarã, né? E aí, com a obra do VLT, acabou ficando escondida com a estação do VLT. E na quarta-feira, ela foi retirada desse espaço que estava escondida e colocada na Praça Marechal Âncora, ali ao lado do Albamar, numa área que tem uma visualização um pouco maior, para ter um destaque maior, né? E quem foi o Almirante Negro, professor? João Cândido Felisberto. Tô um pouquinho rouco, porque ontem eu berrei pra caramba. Flamengo, um tricolor rouco. Exatamente. Mas no caso eu caí de uma escada, então berrei pra caramba. Felizmente foi só um susto. Foi só um susto. E olha que foi do quinto degrau. Bom, o Almirante Negro. João Cândido Felisberto, ele nasceu no Rio Grande do Sul em 1880, é filho de ex-escravos. E aos 13 anos, graças a uma indicação para o almirante Alexandrino de Alencar, ele entrou para a Academia de Guarda-Marinha. Ele chegou a marinheiro. E quando foram encomendados na Europa os novos encouraçados, São Paulo e Minas Gerais, bem como os cruzadores Rio Grande do Sul e Bahia, ele foi enviado como membro da marinhagem para lá. Ele passou a servir no Minas Gerais, como marinheiro, e ficou chateado, ficou embasbacado com os maus tratos aplicados aos marinheiros. A marinha estava moderníssima, eram navios de primeiro mundo. O encouraçado São Paulo e o Minas eram os maiores do mundo à sua época, tudo para enfrentar a Argentina. Mas os marinheiros eram tratados a chicotadas, a chibatas, né? Existia até no Minas Gerais um carrasco chamado Alípio, que colocava agulhas nas chibatas para causar ferimentos maiores. E normalmente é aquela velha história, os oficiais todos caucasianos, louros de olhos azuis, os marinheiros todos negros que sofriam ainda como se fossem escravos. Depois de uma sessão de torturas dessa que ele presenciou, ele comandou uma rebelião que ocorreu no dia 22 de novembro de 1910. Ele conseguiu sublevar, ele tinha sido inspirado pela revolta do encouraçado Potemkin no antigo Império Russo em 1905. Que também era um assunto parecido. Os marinheiros reclamavam contra os maus tratos sofridos dentro do encouraçado. O encouraçado Potemkin existe até hoje, é um dos museus da Rússia. E eles rebelaram-se, mataram o comandante, mataram alguns oficiais e, para espanto geral, fizeram manobras na Baía de Guanabara com toda a perfeição e atiraram sobre alguns pontos do governo, sobre áreas do governo. O governo ficou sem saber o que fazer inicialmente, depois concordaram com as exigências, que era a supressão da chibata e a melhoria do salário dos marinheiros. Foram todos anistiados, dia 26 eles entregaram os navios perfeitamente intactos, porém depois de anistiados foram atraiçoados, presos, quase todos foram mortos, com exceção do almirante negro que conseguiu sobreviver. Ele foi expulso da Marinha e morreu em 1969, praticamente na penúria. Ele é considerado hoje pela comunidade negra, pelas pessoas, assim, no geral, um herói popular, que virou figura famosa por causa da música do João Bosco e Aldir Blanc, o Almirante Negro. Tá na ponta da linha aqui, na voz de Elis Regina, dá o play. Clássico da música. Pular um pouquinho, Dani. Nas águas da Guanabara, o dragão no mar reapareceu. História linda, né?
na figura de um bravo feiticeiro. Aí, professor. Pois é, o João Cândido, ele chegou a ser, durante a vida, assim, um dos ícones da esquerda brasileira. Mas em 64 ele praticamente se recolhe. Ele morre em 69, como eu disse, esquecido. A música do João Bosco levando isso aí. Em 1969 é lançado um livro, né? A Revolta da Chibata, do Edmar Morel. Aliás, foi um senhor risco, né? Porque foi em plena ditadura. Era um livro. A Marinha até hoje abjeta o nome do João Cândido. Frise bem isso. Né? E a Marinha recusa-se a fazer qualquer homenagem. Inclusive foi contra a promoção dele e tudo mais. Mas seja como for. E aí, a partir daí, tomou-se a figura do Almirante Negro, que é um caso raro na história da humanidade. Ninguém comandou, nenhuma pessoa assim do povo comandou uma esquadra tão poderosa no mundo, né? Seria mais ou menos como se hoje um taifeiro tivesse o controle do botão das armas nucleares. Na época, era o que nós tínhamos mais próximo de uma arma nuclear. Eram os encouraçados São Paulo, Minas Gerais, os cruzadores Bahia e Rio Grande do Sul. Então era uma super esquadra, não existia igual na América Latina e mesmo no mundo, como eu disse, eram poucos navios que chegavam perto desse. E foi um caso assim único na história do Brasil. O encouraçado São Paulo e o Minas não existem mais. O São Paulo, Frise, desapareceu do Triângulo das Bermudas em 54. O Minas teve um destino mais simples, foi para a Itália e lá foi cortado em pedacinhos e transformado em sucata. Mas o São Paulo, acho que era tão revoltado que desapareceu, deve estar lutando aí em outro mundo, sei lá. Então tá aí. E a estátua dele foi inicialmente posta no Palácio do Catete. Ali acharam muito escondido, colocaram realmente na Praça 15, mas aí botaram a estação do VLT exatamente mais do lado. ainda. Esconderam. Ela estava muito vandalizada. Também tem um negócio, né? Precisa ter um pouco mais de cuidado com essa estátua, porque é uma figura interessante. Toda vez que eu vi essa estátua, estava com os mármores quebrados, placas roubadas. E agora mudaram ela novamente de lugar. E eu espero que o façam de uma maneira condigna e que haja uma manutenção. O prefeito está investindo muito ali na Praça 15, recuperando os monumentos, então eu acredito que ele esteja nessa esteira. Professor, hoje, 21 de outubro, em 1889, falecia Visconde de Mauá. Irineu Evangelista de Souza, barão e depois Visconde de Mauá. Nasceu em dezembro de 1813, lá no Rio Grande do Sul. A mãe ficou viúva logo porque foi assassinado, o pai foi assassinado por bandidos. Ela se casou novamente, mas o novo marido não queria o filho. Então ele foi morar na casa do Visconde de Ubá, aqui no Rio de Janeiro, João Rodrigues Pereira de Almeida, que era um grande negociante de café. E foi aí que ele começou a tomar contato com a indústria de café. Ele viaja, a empresa é adquirida por um inglês, Philip Caruthers, e o Mauá vai junto com a empresa. O Philip Caruthers gosta muito do Mauá, chega para ele na sexta-feira e diz: aqui só trabalha gente que fala inglês, você tem que aparecer segunda-feira falando inglês. Ele aprendeu inglês sábado e domingo. Caramba. É o curso mais concentrado que já existiu na história da humanidade, intensivão. E ele depois torna-se sócio do Caruthers, ele vai a Manchester, vê as indústrias lá, fica espantado com aquilo e vê que o atraso do Brasil era a escravidão. Ele se torna um abolicionista fundamental, né? Ele é um dos apoiadores da proibição do tráfico de escravos, foi autor do Código Comercial. E depois que ele funda a própria empresa, onde ele passa a ter o primeiro banco privado assim de grande porte da América Latina, uma estação ferroviária, uma linha ferroviária em 1854, e o estaleiro Mauá, o estaleiro Ponta da Areia, que produziu em 12 anos 72 navios a vapor com casco de aço, foi a maior, nem nos Estados Unidos você tinha coisa igual. Esse homem atingiu uma fortuna tal que dizia-se que o Brasil tinha um imperador e um rei. O rei era o Mauá. O Mauá imprimia o dinheiro do Uruguai e da Argentina. Você vê como é que ele era poderoso. Ele abriu sede do Banco Mauá em Londres. E claro, né, foi cerceado por inimigos. O próprio imperador ficou com medo dele. Ele conseguiu falir em 1875, mas em 1888 ele se recupera completamente. Foi até convidado para o baile da Ilha Fiscal, mas não chegou aí porque faleceu dia 21 de outubro, o baile foi 9 de novembro. Provavelmente ele não iria porque já estava muito velho. Irineu Evangelista de Souza é um exemplo de empreendedorismo num país que voltava-se para trás, né? Ele foi contra a escravidão, foi a favor
da criação do operariado, da massa operária, da industrialização do Brasil, que foi postergada para a República depois disso e praticamente entregue à iniciativa privada de São Paulo. Foi um grande empreendedor em sua época, um dos homens mais ricos do planeta Terra, e até hoje deixou sua marca, né? A casa dele em Petrópolis é famosa. Aqui no Rio de Janeiro ele morava na casa que foi da Marquesa de Santos. Então, como aqui o pessoal gosta de safadeza, então todo mundo, ninguém conhece como Casa do Barão de Mauá, Casa da Marquesa de Santos. Pois é, então é muito mais negócio, né? Agora eu queria aproveitar também... Conhecer o bisneto dele. Já que você falou de família aí até hoje e também ter conhecido pessoas ligadas à família, eu queria aqui aproveitar esse momento. O professor sempre fala de figuras que passaram, que marcaram a história do Brasil, falar de uma figura que infelizmente agora nos deixou aos 80 anos, mas que tem muita contribuição para o Brasil, para o Rio de Janeiro, um dos maiores nomes aí da indústria brasileira. Morreu aos 80 anos, o carioca Olavo Monteiro de Carvalho. Ele presidiu o Grupo Monteiro Aranha, dono de participações até hoje acionárias na Klabin, no Grupo Ultra também, que é ligado aí a combustíveis. Sim. Ele teve um AVC, estava internado no Copstar e acabou não resistindo, falecendo. Ele presidiu muito tempo o grupo, formado em engenharia mecânica, chegou a trabalhar na Volks, enfim, teve passagem por outras companhias, fez diversas iniciativas pelo Rio de Janeiro, desde estar à frente da Associação Comercial do Rio, mas trabalhando em institutos, no lado filantrópico, social, chegou a ser membro do Conselho Empresarial visando a Olimpíada de 2016, Exatamente. Sempre olhou e buscou realmente ajudar o Rio de Janeiro, apoiar o Rio de Janeiro, fazer com que o Rio de Janeiro fosse um grande centro. Ele quase que vendia o Rio de Janeiro para figuras internacionais, promovendo festas em Santa Teresa, numa mansão em Santa Teresa, trazendo pessoas que vinham para cá conhecer o Rio, falar bem do Rio. Alguns contam, inclusive, que foi numa festa dele que Mick Jagger, por exemplo, conheceu e passou a namorar e a ter, em determinado momento, relação com a Luciana Gimenez. Enfim, tantos outros casos, e uma figura doce, maravilhosa, de um papo sensacional, deixando uma influência muito grande aqui em sua família também. Queria mandar um abraço muito forte para toda a família, em especial Joaquim Monteiro de Carvalho, que é sobrinho do Olavo, mas tem ele como um pai, e é um jovem empreendedor, empresário, está à frente do Rally dos Sertões e de tantos outros empreendimentos, um grande amigo também, e está obviamente enlutado junto com a família nesse momento da perda de Olavo Monteiro de Carvalho. Um abraço a ele, sentimentos aqui de todo o time da Band News FM diante dessa perda, que a gente traz aí as informações agora na rádio. 10h57. Professor, para finalizar, temos passeio, algum alerta para os nossos ouvintes? Sim, temos passeio amanhã, já com nova voz, né? Vou tomar própolis até lá. Pastilha aí. Pois é. E amanhã nós temos a nossa Floresta da Tijuca. Vai ser às 14 horas, muita gente perguntando por que não é de manhã, mas de manhã realmente fica difícil para mim, então botamos às 14 horas. 14 às 17. Eu dou ponto de encontro. A partir das 13 horas eu vou estar na Pracinha do Alto, ou Praça Afonso Viseu. Não adianta falar para o motorista de táxi, onde é que é a Praça Afonso Viseu? Ninguém vai saber. Pracinha do Alto, todo mundo sabe onde é que é. E, por favor, senhores pacientes, não usem cores cítricas das roupas, laranja, assim, essas coisas. Os insetos adoram. A não ser que você goste, né, de ser picado. Sabe? De repente, eu adoro picadura de inseto. Então, sei lá, de repente, aprecia isso. Mas eu não recomendaria, porque... é uma coisa, cor assim que lembra flor, é complicado, é complicado. Os insetos vão em cima. Adoro. Exatamente. E eu então, parece que eu tenho um sangue bom, então eles adoram. Então esse vai ser o nosso passeio de amanhã. Nós vamos percorrer, vamos ver a Cascatinha, o Alto do Bidose, vamos ao restaurante Os Esquilos, até o restaurante Os Esquilos. É tudo por trajetos tradicionais asfaltados, nada de trilha, portanto, nada de coisa. Por favor, não, já advirto desde já e vou advertir no momento, não levem animais, não joguem lixo e não recolham, evitem recolher espécimes vegetais, senão a multa vai recair sobre mim.
Professor Milton Teixeira, Rodolfo e Vinícius Dônula. Sim. Tem novidade pro passeio do mês que vem. Ah, é? O professor nem sabe ainda, Rodolfo. Em primeira mão para os ouvintes. Então conta rápido que são 10h59. VLT. Vamos fazer um passeio pelo VLT. Epa! E a gente está organizando para o professor descer do VLT, rodar o centro do Rio e depois voltar de novo no VLT. Que beleza! Fiquem ligados aí que Exatamente. em novembro teremos esse passeiaço para fechar o ano. Hein? Exatamente. Dia 29 eu vou fazer por uma outra empresa, o Morro da Conceição, também às 14 horas. E dia 5 eu volto a Sertão João no passeio do Abrigo do Marinheiro. Opa. E você arrebenta quando você faz esse papel, professor. Eu tô me arrebentando. Então olha aí, hein? Só que eu... Vem passeio, hein? Vem passeio por aí. Aqui é o Dom João Branco, no navio do Almirante Negro.